Bom, Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, né? Pentateuco já é por causa disso, né? Porque é o quinto. Moisés, sem dúvida nenhuma, ele é o autor desse livro, né? Deuteronômios é uma junção de duas palavras grega, né? Que na tradução para nós significa segunda lei. E não é segunda lei porque Deus trouxe outra lei para o povo. Não. É porque Moisés faz aqui nesse livro a repetição da lei para aquela nova geração que havia então nascido no deserto, que não havia visto a lei sendo entregue lá no Sinai. Então, Moisés aqui, esse livro vem relatar os 3 últimos discursos que Moisés faz antes de morrer, né? Moisés sabia que ia morrer e não ia entrar na terra prometida. Deus havia falado para Moisés, e foi a única, isso é interessante, que foi a única oração de Moisés que Deus não ouviu. Porque Moisés pediu para Deus para que ele entrasse, pudesse entrar, e Deus falou, basta. Não adianta você orar, porque você não vai entrar, porque vocês foram incrédulos diante do meu povo, quando Deus mandou ele falar com a rocha, e ele foi e bateu na rocha, né? E por causa daquilo, ele não entrou na terra prometida. Então Moisés, sabendo que não iria entrar na terra prometida, sabendo que iria morrer ali, né, ele faz então essa série de discursos ao povo, e o livro de Deuteronômio vem relatar esses discursos que Moisés faz ao povo. Cara, eu me perdi aqui, cadê o negócio? Vamos lá. São 3 discursos, né, que Moisés faz. O primeiro discurso que Moisés faz é relembrando, é uma releitura de tudo o que aconteceu, desde a saída deles lá do Egito até a chegada deles em Moabe, naquele momento ali, na divisa já para atravessar o Jordão e entrarem na terra prometida. E aí Moisés traz tudo o que aconteceu, desde lá, como com grande poder Deus tirou eles dali, né, com as maravilhas que Deus operou, como que Deus fez durante esses 40 anos, né, no deserto, cuidando deles. Em Deuteronômio mesmo fala que as vestes deles não se gastavam, nem as suas sandálias se gastavam. Deus cuidou enviando pão do céu para que eles comessem, tirando água da rocha para que eles bebessem, enviando cordonizes para que eles comessem carne, né? E então todo o cuidado, Deus, o Senhor leva Moisés a fazê-los relembrar de tudo isso, para que eles então relembrassem do poder de Deus, que Deus, como tinha o poder de tirá-los e trazê-los até ali, também tinha o poder de fazê-los entrar na terra prometida. Então Moisés vem ali, tipo, dar um encorajamento para eles, né, fazendo-os relembrar de tudo o que aconteceu. Outra coisa também que Moisés, o intuito de Moisés ali também, é de lembrar também dos erros que os seus pais cometeram no deserto e suas consequências. Né, para que eles não praticassem, continuassem com a dureza de coração de seus pais e viessem a praticar os mesmos erros na terra prometida. Então, nessa releitura que Moisés faz, de trazer eles, relembrá-los da saída deles até ali, tem como esses 2 objetivos principais. E em terceiro também você pode ver com a misericórdia de Deus, né? Que mesmo um povo duro de coração, que tentou ao Senhor várias vezes no deserto, né? Que reclamou por diversas vezes no deserto, mas Deus, apesar do castigo que Deus aplicou a eles, de todos aqueles homens acima de 20 anos morrerem no deserto, mas aquele povo acabou entrando na terra prometida, né? Então a misericórdia de Deus e os planos de Deus foram cumpridos ali, né? Na segunda parte desse livro, onde Moisés vai trazer as leis para aquela geração, porque a grande maioria daquelas pessoas, tirando poucas pessoas,
não viram Moisés, Deus ter dado a lei a Moisés no Sinai. Moisés descer com as tábuas da lei, né? Porque foi uma geração que morreu ali no deserto e nasceram, né? Essa geração foi uma geração que nasceu depois que seus pais vieram morrer, nasceram no deserto. Então eles não viram aquelas maravilhas, o monte fumegando, Deus falando com as pessoas, as suas leis, Moisés descendo. Então Moisés vem trazer para eles toda a lei, para que entrasse no seu coração, para que eles não pecassem contra o Senhor. E junto com essa lei, Moisés vem trazer diversas exortações a que eles obedecessem essas leis, para que eles ficassem nas leis do Senhor, porque se não obedecessem às leis do Senhor, se desviassem das leis do Senhor, tudo aquilo que havia acontecido com seus pais, aconteceria com eles também, né? Deus está instruindo, Moisés está instruindo, Deus através de Moisés, está instruindo a esse povo a ser obediente aos seus mandamentos, às suas leis, aos seus princípios, né, para que não acontecesse com eles o mesmo que aconteceu com seus pais lá no deserto, né, para que eles entrassem então na terra prometida e fossem abençoados, né. No capítulo 28, só para vocês terem uma ideia do que é a questão da obediência e da desobediência, nós temos 14 versículos, todo o capítulo são 68 versículos. Somente 14 são de bênçãos, de obediência. Todo o restante são de maldições de desobediência. Então Moisés exorta esse povo constantemente a estarem obedecendo a Deus, cumprindo os seus mandamentos, vivendo debaixo da lei de Deus, né? E no terceira parte desse livro, nós vamos ver a aliança que Deus refaz com o seu povo, né? É do versículo 29 ao 34, dentro do versículo, dos capítulos, né? Do 29 ao 34, nós vamos ver do 29 e 30 a nova aliança que Deus faz com o seu povo, com essa geração. No 31, os últimos conselhos de Moisés para os sacerdotes, levitas e Josué. Josué é apresentado como substituto de Moisés, e ali Moisés faz os últimos conselhos, né, para os sacerdotes e para os levitas, né. No 32, nós vamos ver o cântico de Moisés. Esse cântico é um cântico que Deus ensinou para Moisés, para que Moisés ensinasse para o povo, para que quando eles pecassem e se desviassem do Senhor, viesse a lembrar do Senhor através desse cântico. Então, Deus dá esse cântico para Moisés, né? Moisés ensina o povo esse cântico. No capítulo 33, Moisés abençoa as 12 tribos, eles chamam todas as 12 tribos ali, e dá uma bênção para cada uma das tribos, no versículo 33. E no 34, a gente vai ver a morte de Moisés. E é bem provável que quem tenha escrito esse capítulo foi Josué. Porque como alguém relata a própria morte? Não tem como. E aqui então, a gente vê Deus mandando Moisés subir no Monte Nebo, né? E ali faz com que Moisés veja toda a terra, e Moisés vê então toda a terra, e Deus ali leva e o sepulta onde ninguém soube até hoje, né? Onde foi o sepultamento de Moisés. Tem até uma questão lá em Tiago que fala sobre isso. Mas não vamos entrar nisso não. Eu quero entrar hoje aqui sobre a nova aliança que Deus faz com o seu povo. Deus chama o povo que para que se organizando, né? Já havia tido o censo para que eles entrassem essa nova geração, o exército, quem ia, quem não ia, toda aquela questão, os levitas, como ia levar o tabernáculo, tudo isso. E Deus chama esse povo para fazer uma nova aliança com eles, para que, uma espécie de contrato que Deus faz com o povo, né, para que eles obedecessem às suas leis e os seus mandamentos, e se obedecessem
as suas leis e os seus mandamentos, Deus os abençoaria com chuva, abençoaria na saúde, na riqueza, seriam fecundos na terra, enfim, Deus os abençoaria em toda a vida deles, entregaria a eles os seus inimigos, todo povo que se levantasse contra eles, Deus os entregaria na mão deles, mas se eles fossem obedientes a Deus, mas que se não fossem obedientes, se não cumprissem os mandamentos do Senhor, que também todas as pragas descritas nesse livro cairiam sobre eles. É como se faz um contrato, tem as cláusulas que traz benefício, se você cumpre o contrato, e as cláusulas que traz, né, os problemas, né, os malefícios, no caso do descumprimento desse contrato. E Deus faz esse contrato com o povo. E uma das coisas que me chama mais atenção, se você chegar em casa e depois ler esses 2 capítulos, o 29 e o 30, você vai ver que o que mais Deus insiste, é a questão dos ídolos. O que mais Deus insiste com eles, olha, quando entrarem lá, não tomai para vós os ídolos deles, não façam para vocês ídolos de escultura, não adorem outros deuses, né? Não façam imagens de escultura. E você vai ver constantemente Deus repetindo a questão dos ídolos, para que aquele povo não adorassem outro Deus que não fosse o Senhor, apesar que não existe outro Deus, mas que não adorassem outra entidade que era considerada como Deus, outra figura, outra coisa, né, que não fosse a Deus. E Deus insiste muito nisso, e o grande questão que se eles desobedecessem a Deus e adorassem, como foi até o que aconteceu, a gente vai ver para frente, né, outros deuses, outros ídolos, né, que essas maldições, e a gente conhece a história de Israel, todas essas maldições viriam sobre aquele povo justamente nesse quesito de adorar outros deuses. E aí a gente pensando nessa situação, trazendo para nós, é complicado porque às vezes a gente pensa o seguinte, que a questão do ídolo, adorar outros deuses, muitas vezes é a questão da Igreja Católica que tem a imagem, né? Tem aquelas imagens que adora, as pessoas que carregam o pingentinho da Aparecida, ou tem essas imagens em casa, que se dobram diante dessas imagens para orar, né? Que vai com Deus e a Aparecida te abençoe, aquela situação. A gente tem na nossa ideia esse conceito de que adorar ídolos, ter ídolos na nossa vida, é essa situação de estar adorando uma imagem, uma entidade ali, uma figura. Eu não sei se foi Martinho Lutero, ou se foi Agostinho que falou que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a gente tem visto hoje a questão de muitos de nós adorando outros ídolos. Você quer ver uma coisa? Sexta-feira foi o jogo do Brasil, né? E me perdoe quem gosta de futebol aí, eu louvei a Deus por ter acabado esse trem. Acaba logo, encerra, porque para tudo, bagunça a vida de todo mundo, vira um inferno. Mas quem gosta, eu fico na minha, né? Essa é a minha opinião, né? Mas você vê que um país todo tudo para, por causa de um jogo de 22 homens no campo de futebol. Isso é uma certa situação de adoração. O que é ídolo? Eu até busquei na internet a questão do que é ídolo, o significado. E diz o seguinte, uma dos significados: pessoa ou coisa intensamente admirada que é objeto de veneração. Então a gente vê hoje, e eu acredito que tudo aquilo que tira o lugar de Deus é uma espécie de ídolo na nossa vida. Tudo que nos impede de ir a Deus é um lugar de ídolo na nossa vida. Outras pessoas têm como ídolo a família. Por que Jesus falou
que nós deveríamos amar mais a Ele do que a nossa própria família. E por diversas vezes fala que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo nos amou e devemos nos sacrificar como Cristo sacrificou pela sua igreja, pela nossa esposa. E aí ele traz essa questão de que devemos amar a nossa família menos do que amamos a Ele. Porque muitas das vezes a nossa família está no lugar de Deus. Primeiro a nossa família, depois as coisas de Deus. Primeiro eu tenho que estar com a minha família, depois eu vou fazer as coisas de Deus. E tudo isso acaba se tornando, na nossa vida, ídolos. Filhos, você vê pessoas que às vezes se separam por causa de filhos, porque tem o filho como ídolo, adoração ao filho. Sabe, eu achei tão interessante aqui, um dia o pastor contou aqui um testemunho, eu não sei se foi, acho que foi a Júlia, que falou para ele, perguntou se ele amava ela, né? E ele falou, claro que eu te amo muito, mas você ama mais do que Deus? Não. Mais do que Deus, não. E o que significa isso? Que quando você chegar a um determinado momento em que você tem que escolher, numa decisão, o seu filho ou Deus, você vai ter que escolher Deus, e não o seu filho, sua esposa. Então, tudo que tira o lugar de Deus, a gente vê pessoas, às vezes, que deixam de cultuar a Deus, deixam de ler a Bíblia, deixam de estudar a palavra do Senhor, deixam de crescer, deixam de servir a Deus numa comunidade de fé como a nossa, por diversas situações. Outra coisa também que Jesus fala lá em Mateus 6, 24, que é a única coisa que Deus chama como Senhor, não sendo Ele, é as riquezas, é o dinheiro, né? Que Jesus fala, vamos lá para Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E é impressionante, às vezes, como a gente, quando fala aqui na questão de não servir a Deus, de não amar as riquezas, já vem na nossa mente a questão das pessoas ricas, né? Não, essa é uma mensagem que Jesus está falando para as pessoas que têm muito dinheiro. Apesar de que Paulo falou para Timóteo, olha, fala para os irmãos aí, né, que são ricos, que não coloquem na riqueza a sua esperança, né? A gente não deve colocar nos nossos bens, na nossa situação financeira, a nossa esperança é em Deus, é Ele que cuida de nós, né? Mas a grande parte, às vezes, que nós vemos que quem mais ama o dinheiro são os mais pobres. E como que a gente consegue perceber isso? Porque são pessoas que são capazes, às vezes, de fazer coisas que desagradam a Deus por causa do dinheiro que eles estão precisando. Na hora de tomar uma decisão de ficar com Deus, porque muitas das vezes pode ser até prova de Deus, uma situação que acontece na nossa vida, que nós somos colocados ali, temos que decidir agora, eu faço isso aqui porque eu estou precisando desse dinheiro, ou eu tomo a decisão agora de ficar com Deus e vamos ver o que dá. Deus vai me abençoar, vai abrir uma porta. E a gente vê que muitas das vezes, quem mais toma decisões nesse sentido, são os mais pobres, não são os mais ricos. São as pessoas mais pobres, que às vezes aceita um tipo de serviço que não agrada ao Senhor, né? Aceita suborno por causa de um dinheirinho a mais que vai entrar ali, ou às vezes faz tem uma expressão na rua, né? Um cabrito, né? Dentro da empresa, ou seja, um rolinho ali dentro da empresa para poder ganhar mais um dinheirinho ali, vender uma coisinha que ele não podia vender. Então, assim, são coisas que a gente vê que o dinheiro ali tem falado mais alto. O dinheiro tem falado mais alto para aquela pessoa. Para aquela pessoa ali, o dinheiro é o Senhor dessa pessoa. Não Deus é o Senhor da pessoa. Muitas das vezes emite um negócio sem nota para ganhar mais um pouquinho, faz um trenzinho ali, um rolinho ou outro. Mas Deus compreende que eu estou precisando, eu estou passando necessidade. Tem até o caso da irmã que foi dar o testemunho na igreja, né? Que
o cobrador do ônibus tinha voltado o troco errado para ela. E ela louvou a Deus porque o cobrador e Deus tinha honrado, abençoado ela, porque o cobrador tinha voltado o troco errado para ela. Então, assim, são pessoas que, às vezes, eu sei que isso aqui é só da simplicidade, nem sei se isso realmente existiu, a gente ouve essa história, mas nem sei se de fato existiu isso aí. Mas são coisas que a gente precisa pensar e trazer para a nossa vida. Se tem alguma coisa na nossa vida que tem tirado o lugar de Deus, tem sido ídolo na nossa vida, alguma coisa, ou alguma pessoa, ou algum prazer, né? Por exemplo, nós temos ali o Oswaldo que gosta muito de jogar bola, né? Não estou falando que você faz isso não, viu, Oswaldão? Mas você vê que tem pessoas que ela tem, parece que um vício por um esporte ou por alguma coisa, que ela deixa qualquer coisa por causa daquilo. É errado jogar bola, ou fazer alguma coisa, ou ter um esporte, um passeio, alguma coisa? Claro que não, é legítimo isso aí. Mas desde que isso não esteja nos atrapalhando em nosso relacionamento com Deus. Desde que isso, na hora que tem que decidir, eu tenho um culto para ir, eu tenho que ajudar na igreja, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho isso aqui, eu vou fazer isso. Deus fica depois para mim resolver. John Piper, um grande pregador americano, ele fala que nós devemos ter um horário no dia em que separemos para o Senhor aquele horário, e aquele horário é só para Deus, e que isso seja inegociável. Inegociável. E muitas das vezes a gente deixa essas coisas, esses momentos com Deus, a primazia para o Senhor, para quê? Para fazer outras coisas que não vai dar prazer na carne, ou vai nos trazer dinheiro, ou no trabalho. Às vezes eu vejo assim, eu não posso fazer isso por causa do meu trabalho. A gente entende hoje, na situação que a gente vive, que hoje você tem que trabalhar muito para conseguir sustentar a sua família. Porque os custos hoje são muito grandes. Sustentar uma casa hoje não está fácil, né? A despesa de uma família, de uma casa é muito grande. Filhos na escola, toda essa situação. Então, assim, você tem que trabalhar muito para poder trazer o dinheiro para dentro de casa. Mas a gente precisa crer em Deus e confiar de que Deus vai cuidar de nós e ter aqueles momentos com Deus e com a nossa família. E não viver somente por causa do trabalho e do dinheiro. Não deixar com que isso seja o nosso Senhor e nos escravize a isso, nos atrapalhando em nosso relacionamento com Deus. Nada pode nos atrapalhar. Então, a dica é o quê? Se eu tenho que tomar a decisão entre Deus e aquilo ali, então aquilo ali, eu tomei a decisão por aquilo ali tem sido ídolo na minha vida. Se um esporte ou um filme, você gosta muito de assistir filme, o que hoje tem tomado muito tempo das pessoas e tem se tornado ídolo na vida das pessoas que elas não conseguem? Redes sociais, internet. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para fazer isso ou aquilo. Mas vai ver, se tivesse como a gente deve ter, né? Não sei, eu não conheço, sou meio leigo em questão de tecnologia, esses negócios. Mas se você puder rastrear o tempo de internet que essa pessoa passou, você vai ver que passou no dia 2, 3 horas de internet. Ali vendo redes sociais, mandando fotinha, né, toda aquela coisa. Mas muitas vezes para orar não tem tempo, para ler a Bíblia não tem tempo, para ir no culto não tem tempo, para fazer um trabalho social não tem tempo, né, para fazer tudo que está engajado com as coisas de Deus, não tem tempo. E nós precisamos tomar muito cuidado para nós não estarmos também, em alguma situação, envolvidos nisso. Sabe, eu me incluo nisso aqui, claro, né? Todos nós aqui somos iguais. E quantas vezes, às vezes, você deixa de estar fazendo uma oração porque você tem um compromisso, você tem aquilo outro. Eu já disse aqui em outra situação, e eu vou repetir. Tem um empresário aqui em Anápolis, que ele era meu cliente, eu atendia ele, e todos os dias, todo santo dia, das 3 às 4,
ele não atende ninguém, não fala com ninguém, ele sai da empresa dele, vai lá para a Igreja Santana, e todo santo dia, das 3 às 4, ele vai e faz as orações dele ali. Então, a gente que era vendedor, já sabia que esse horário, não adiantava ir lá, que ele não ia atender, e era inegociável para ele. Isso era inegociável, sabe? Chegou aquele horário, descia para lá, fazia suas orações, voltava e dava continuidade, então, no seu dia. E a gente, às vezes, dá de mole, né? Leva corpo mole com as coisas de Deus, deixa para depois, quando eu chegar de tarde eu oro, quando eu fazer isso eu vou fazer aquilo. Então, a gente precisa voltar, sabe, para essa questão de Deus em primeiro lugar na nossa vida, sabe, de Deus ali. O Zezinho até num dia lá num culto na casa dele, ele falou na questão do arder no coração, né, dos 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus falou com eles, e quando o Senhor sumiu da presença deles, ele falou, não ardia o seu coração enquanto nós ouvíamos a sua palavra? Sabe, a gente tem que voltar para aquela situação da nossa vida, queridos, em que quando se fala das coisas de Deus, arde em nós o nosso coração. Sabe, dá aquela, fala, meu Deus, como Davi que se alegrava quando, né, vamos para a casa do Senhor, né, vamos reunir com os nossos irmãos, vamos estar junto ali. E a gente precisa tomar muito esse cuidado, porque muitas das vezes, não essas maldições, né, que estão aqui, mas muitas das vezes a gente deixa de perder muita coisa com Deus, de não ter várias experiências com o Senhor, de ver Deus se manifestar na nossa vida, justamente porque a gente tem andado nessa situação. Mas Paulo fala algo lá no capítulo 11 de Romanos, que nos deixa também em alerta. No capítulo 11 de Romanos, é um capítulo muito complicado, muito difícil. Paulo vai estar falando ali sobre o futuro de Israel, que ainda há salvação para Israel, né, que eles seriam ainda, Deus ainda haveria de agir na vida deles ali. Mas ele traz um aviso para os crentes, naquela situação ali da igreja, que estavam ensoberbecidos por serem naquele momento os escolhidos de Deus, por Deus ter quebrado o ramo principal e enxertado eles nesse ramo, né? E tipo assim, vocês agora não são mais os escolhidos, porque os judeus tinham uma arrogância em dizer que eles eram o povo escolhido de Deus, né? Que eles eram a nação escolhida, que os gentios, né, era como o Hernandes Dias Lopes fala, que os gentios era alimento para o inferno, era combustível para o inferno, né? Só eles que eram salvos. E aí de repente eles se tornam crentes, era o povo escolhido de Deus, e aí eles se ensoberbecem com isso. E Paulo traz uma mensagem para aquele povo. Vamos lá, queridos, para Romanos 11. Só para a gente estar finalizando aqui já. Versículo 20 ao 22. Romanos capítulo 11, versículo 20 ao 22. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não se ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Veja o quão é sério essa situação em que deixamos de adorar a Deus e adoramos outros ídolos na nossa vida. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, quanto mais nós, oliveira brava, né? A gente vê muitas pessoas que estavam no nosso meio, caminhavam conosco e foram se esfriando, se distanciando, e hoje estão no mundo,
Eu tenho 2 amigos que eu lamento muito, muito pela vida deles, que eram pessoas assim fervorosas, pessoas mas que abandonaram a Deus, um pelo dinheiro, outro pela bebida, e os 2 estão num caminho muito complicado hoje, né? E eu vejo isso muitas das vezes como Deus entregando-os à sua própria vontade. Eu acho que não tem castigo pior do que Deus entregar a pessoa aos desejos do seu coração, né? E eu lamento muito por eles, e às vezes eu vejo esse texto aqui e me dá muito um temor, sabe? Porque se Deus não poupou aquela geração lá, seus filhos escolhidos, quanto mais nós que somos enxertados. Eu acredito na doutrina da eleição, mas acredito também no castigo de Deus, né? Então, que a gente possa meditar, que a gente possa estar guardando isso em nosso coração e meditando na nossa vida, o que nós temos tido como primazia na nossa vida, o que tem estado em mais destaque na nossa vida, o que nós temos buscado com mais força na nossa vida, o que nós temos empenhado mais energia na nossa vida para buscar, né, que não seja a Deus, e tomar, né, a nossa vida nos caminhos do Senhor e estar com Ele, porque boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Amém, queridos?